Oi, Emma! Essa é a minha tentativa de fazer um diário de gravidez. Eu vou te contar nesse vídeo como foi o primeiro trimestre. Agora você tá do tamanho de uma laranja, mais ou menos 8 a 9 centímetros. Eu tô com 3 meses e 2 semanas. Você tá com 3 meses e 2 semanas. E eu tô muito animada pra te conhecer. Eu queria gravar isso pra deixar registrado desde o comecinho da sua vida. Como foi? Como você impactou a nossa vida. Para que você entenda quão feliz a gente tá e o quanto a gente esperava por você, você tem que entender um pouco antes da gente descobrir a gravidez. A gente sempre quis ter filhos. Eu e seu pai, a gente ama crianças. E a gente sempre quis, a gente ama os nossos sobrinhos. E a gente, na verdade, no primeiro ano de casamento, a gente não tentou muito ativamente ter filhos, não era algo que estava realmente na nossa cabeça, planejando ativamente, porque a gente estava na faculdade ainda. Enfim, depois que eu me formei na faculdade, a gente começou a planejar ir pra Itália. Aí a gente se mudou pra Itália em 2023. A gente já tinha ido em alguns médicos ginecologistas no Brasil. A gente nunca tinha ido num médico específico em fertilidade. Então os médicos que a gente ia, eles tratavam mais da minha tireoide, tratavam mais do ciclo, das minhas cólicas e via se estava tudo certo, fazia exames de rotina que não apresentavam nada anormal. Então a gente se mudou para Itália e a mulher que alugava o apartamento pra gente tinha uma filha que tinha 2 criancinhas, né? E um dia a gente conversando, ela perguntou se a gente queria ter filhos. E muita gente perguntava isso pra gente. E a gente nunca negou o nosso desejo e a nossa dificuldade em ter filhos. No começo a gente não sabia por quê. A gente estava tendo dificuldades, mas a gente sempre dizia que sim, a gente queria, só Deus que não tinha enviado ainda. E aí todo mundo era super solidário, falava que ia chegar a hora e isso me frustrava um pouco porque eu ficava pensando, e se nunca chegar? E se nunca for a vontade de Deus? Enfim, aí ela falou de um médico que tinha solucionado o problema dela. Ela tinha muito problema para engravidar também. E ela conseguiu esses 2 milagres dela, as 2 filhas e tal. Chamava Dr. Coppola, lá em Caserta, perto de Nápoles. A gente foi. Ele foi ótimo, ele fez vários exames, pegou nosso histórico, analisou bastante, tudo estava bem. Ficou surpresa, estava tudo certo, então ele pediu um exame específico que era... Eu não vou lembrar o nome agora, um nome gigante do exame. Eu vou colocar aqui pra você saber qual exame é especificamente. Mas que coloca um líquido dentro das minhas trompas pra ver se as trompas estão saudáveis, estão obstruídas ou não. Enfim, e as trompas são uma parte super importante da concepção para você conseguir engravidar. E a gente descobriu que as minhas trompas, as 2, eram obstruídas. E foi um baque, assim. E eu me lembro muito do médico falando... Olha... Não, e o pior é, a gente fez o exame. Eu tava muito ansiosa, assim, muito tensa com esse exame. Eu sabia a importância do resultado desse exame. E eu lembro que a gente fez e foi um exame super dolorido. Eu chorei na hora do exame, assim. E aí a pessoa que tava fazendo o exame, eram 2 homens. E eu perguntei, você pode me dizer, você acha, assim, uma opinião sua se as minhas trompas são obstruídas ou não? Ele, não, eu acho que tá tudo certo, não se preocupa. E eu saí de lá chorando, assim, em prantos de alegria, achando que tava tudo certo. Aí a gente chegou no consultório do Dr. Coppola. Eu falei, olha, o médico lá que fez o exame disse que tá tudo certo e eu tô muito animada. E aí ele ficou sério, ele olhou pro exame, ficou olhando pra mim, ele falou, olha, eu não sei porque ele te falou isso, mas as suas trompas estão claramente obstruídas, as 2. E eu fiquei meio sem reação, assim, e ele falou, olha, todo o seu útero e tal está muito saudável, mas as suas trompas, elas não funcionam direito, então é impossível você engravidar naturalmente. Eu sugiro que você faça uma FIV, uma fertilização in vitro. É a única forma de você engravidar. E eu e Irineu, a gente ficou em choque, assim, meio anestesiado na hora.
E aí ele falou, olha, tem uma coisa que você pode fazer que talvez ajude, é fazer uma cirurgia. E ele indicou um médico lá, o doutor Lanino, que ele vai entrar dentro das suas trompas e vai tentar obstruir elas manualmente. Mas isso não dá 100% de certeza que vai dar certo. É uma cirurgia que pode, né, ter complicações e é muito cara essa cirurgia. A gente foi até o Dr. Lanino, ele observou as trompas e ele falou, realmente, elas estão obstruídas. A gente marcou a cirurgia e no dia da cirurgia, um dia antes, eu cancelei a cirurgia. Eu não sei, eu acho que eu não tava com cabeça, eu queria entender melhor tudo aquilo antes de fazer uma cirurgia. E a gente foi pro Brasil. A gente encontrou uma médica específica em fertilização aqui perto da casa do vovô e da vovó, em Alphaville. E essa médica analisou os meus exames, pediu também vários outros exames. E ela constatou a mesma coisa, de que minhas trompas estavam obstruídas e que a única chance era fertilização in vitro. E ela diz, você é jovem, pelo seu hipotireoidismo você não tem muitos óvulos, mas você tem óvulos de qualidade, então a chance de dar certo uma fertilização é muito grande. E na verdade a gente fez essa primeira consulta online lá na Itália. E a gente planejou, a gente disse que a gente estava indo pro Brasil e tal. E aí ela falou, olha, vocês precisam tomar essas vitaminas, passa com uma nutricionista e ela vai te passar uma dieta para ajudar nesse processo, para o seu corpo estar preparado para quando vocês vierem para o Brasil, vocês estarem preparados para fazer a fertilização, para o seu corpo estar na melhor das chances. Então a gente tomou as vitaminas por algumas semanas, talvez um mês, comia as coisas que a nutricionista falava para comer. Aí a gente fez a viagem, né? A viagem, na verdade, começou nos Estados Unidos, pra gente ir pra formatura do seu pai. Ele tava se formando na BYU Idaho. E depois a gente ia pro Brasil começar o processo de fertilização. E tava tudo certo, a médica até tava reservando já as canetas pra gente injetar logo que a gente chegasse. E eu tinha que avisar ela quando descia pra mim, no meu primeiro dia da menstruação, pra ela contar, enfim. É um processo super complexo, mas cheio de detalhes, né? Enfim, então ela tinha que saber exatamente o dia, o horário, blá blá blá, pra dar certo. Enfim, a gente foi pra Idaho. Chegando em Idaho, a gente foi pra BYU, pegou a beca dele, a gente tirou fotos, a gente voltou pro hotel e eu tava muito enjoada nesses últimos, assim, um mês, desde a Itália. E eu tenho muito enjoo normalmente, assim. Eu entro no carro, pego o celular e fico enjoada. Entro no ônibus, no metrô, no trem, eu já fico enjoada. No avião eu fiquei muito enjoada. E o Irineu achou muito estranho. Ele falou, mas esse enjoo, ele é diferente. Ele não passa, você acorda muito enjoada. Eu fiquei pensando, será que são as vitaminas que eu tô tomando, né? Tem um detalhe que eu esqueci de falar, eu tô editando agora e eu lembrei sobre a menstruação, que ela tava atrasada já fazia uns dias. Eu fiquei super chateada, porque a menstruação não podia atrasar, porque se atrasasse significava que eu não ovulei aquele mês e que provavelmente não daria pra fazer a fertilização naquele mês. E eu já tava toda frustrada, pensando, putz, já fazia uns 2, 3 meses que meu corpo tava indo tão bem, e justo agora vai dar errado. Eu tinha um histórico de menstruação irregular por causa do meu hipotireoidismo, então atrasar não era algo que me remetia à gravidez, me remetia mais a, putz, meu corpo tá desregular, o meu tireoide não tá funcionando direito, esse tipo de coisa. Então eu nunca, jamais pensei que fosse uma gravidez. E aí no dia da formatura dele, ele insistiu pra fazer um teste de gravidez. E eu lembro que foi de manhã, assim, umas 7 da manhã. Eu lembro de ficar com muito medo. Quando ele me sugeriu isso, assim, me veio um pânico. Porque eu sabia a minha condição. Eu falei pra ele assim, quase um insulto você me pedir pra fazer um teste de gravidez, sabendo quantos testes eu já tinha feito e quantos negativos eu tinha recebido. E eu sabia do impacto do negativo. Eu sabia que
quando a gente recebia o negativo, estragava o dia, a gente ficava triste, chateado. E eu falei, não, eu não quero estragar seu dia, sua formatura, é um dia super importante, a gente faz em outro dia. E ele falou, não, você tem que fazer agora. E eu falei, eu tô com muito medo, eu acho que eu não devo fazer, eu tô com muito medo. Eu comecei a chorar. E ele falou assim, vamos fazer uma oração. Vamos perguntar se a gente deve fazer. Seu pai muito inspirado, como sempre. A gente fez uma oração, eu fiz a oração. E eu lembro de sentir paz. E quase como se o Senhor tivesse animado. Falando, faz. O Irineu, eu acho que a gente deve fazer. E eu não queria me animar, né? Porque eu sabia o resultado, eu tinha certeza do resultado. E eu falei, vamos lá então na farmácia, a gente pega o mais barato que tiver, tinha um Walmart ali perto. A gente pega o mais barato, faz e aí você me deixa em paz com esse assunto. Tá bom. Ele falou, vai ser o último. E ele falou assim pra mim, eu acho que a gente deve fazer porque é um passo de fé. A gente tá mostrando pro Senhor que a gente tá fazendo a nossa parte, a gente acredita na ciência, no poder, assim, no milagre que a ciência é, mas a gente também acredita no poder dele pra operar o milagre. Por isso que a gente deve fazer, é uma prova pro Senhor de que a gente ainda não perdeu a fé. Bom, tá bom. A gente foi, comprou o mais baratinho que tinha, voltou pro hotel. Ah, e um detalhe. Eu falei, meus pais estavam no mesmo hotel, né? E eu não queria que eles vissem a gente saindo. E a gente saiu por uma saída de emergência, assim, e tal. Quando a gente tava chegando no carro, quem aparece no estacionamento? A vovó Márcia. Andando, fazendo as caminhadas diárias, matutinas dela. E aí ela perguntou, onde vocês vão? E eu falei, que droga, eu não acredito. E eu falei, ai, a gente vai na farmácia. Eu acordei com um pouco de dor de garganta. Dei um miguezão lá. E ela ficou meio assim, tipo, essa história tá meio estranha. Mas, enfim, a gente foi. Voltamos pro hotel. E aí eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui pra você ver o que aconteceu. Virado pra baixo. Mas vai demorar, vou deixar aqui. Se for assim... Not pregnant. Se for assim, é pregnant. Tá falhada ou se tá forte? O quê? Peraí. What? Peraí. Mentira. Esse é positivo, não é? Negativo é quando esse brutão não tá... Mas não tem risco. Será? Tem um risco falhadinho aqui. Ó, pregnant fala que esse tem que estar. Será? Mentira. Mentira, eu não vou acreditar. Olha aqui. Nossa, peraí. Ó. Mentira. Mas... É pregnant, amor. Será? Por quê? Aqui, ó. Ó, mas esse daqui não deveria estar aparecendo. Aqui deveria ser, ó. Nesse Mentira. Amor, mentira. Calma, espera aí. Não, deve estar errado. A gente devia ter comprado mais de um teste. Ó, apareceu as duas linhas. Tá vendo? Tá Você vendo? quis comprar o mais baratão, ó. Ah, não. Isso aí. A gente vai ter que ir lá agora. Usar esse xixi mesmo? Bora lá então, a gente já volta. Só pra tirar a dúvida. Já pensou? Acho que é, amor, vamos ver. What? Daddy Irineu? Vamos lá ver. Cara, deixou a dúvida, amor. Seria bem claro se esse estivesse sem nada. Tá escrito aqui, ó. Acho que... Tá escrito, tá vendo? Pregnant, tem que estar duas linhas. Tipo, uma em cada buraco. Ai, que saco, a gente tem que ir lá agora. Vamos. Ai. Vamos lá, tranquilo. E vamos fazer mais um teste.
tá dando positivo errado, sabe? A gente viu errado. E eu tô aqui na esperança. Porque 3 médicos falaram que era impossível engravidar de forma natural. Eu já tinha aceitado. Milagre de Deus. A gente escolheu esse daqui, ó. Que vem 2. E essa marca todo mundo fala que é a mais confiável. Eu quero vomitar. Vem cá. É isso aí, cara. Esse daqui já deu bom, mas vamos ver os outros. Abre esse. Espero que xixi não vença. Será que vence? Cara, eu não tô nem conseguindo abrir, cara. Opa. Mas como é que funciona? Eu tenho que deixar quanto tempo? Só 5 segundos? E o Tá. resultado vai sair de 1 a 5 minutos. Eu vou fazer esse, então. Vamos colocar os dois? Coloca. 1, 2, 3. É 5 seconds para os dois. 4, 5. Por que você tá pitando? Acho que ele apita. Ele vai ficar em 5 minutos. Cronometra, 1 minuto. 1 minuto e meio. Não é de 5 minutos que vai ficar pronto? Aqui, ó. Countdown to result 1 to 5 minutes. Vamos colocar 5. Mas a gente vai vendo aqui. Cara, não é possível que esse teste aqui tá bichado. Não é possível, Lord in Heaven. Deixa eu ver se vê o outro. Não, ai. Amor. Se não tiver... Tudo bem. Fine. IVF, vamos continuar. Mas já deu 5 minutos? Tá. 3, 2, 1. Oh my gosh! Você tá embaraçada, amor. Você tá pregnant. Ai, te amo. Minha menina embaraçadinha. Ai, amor, te amo. Você tá pregnant. Aconteceu. Você é um unicórnio. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Tá acontecendo. Ó, pregnant. Let's go! Ó. Quando você mostrou esse, aqui eu tipo, what? Você tá embaraçada. Você tem que fazer Gente, alguma... no dia da sua graduação. Double gifts. Presente duplo. Presente duplo. Esse foi como a gente descobriu a sua vida crescendo dentro de mim. Foi completamente inesperado. Foi um inesperado esperado. Obviamente eu sempre orei pelo milagre. Foi impressionante. A gente mandou mensagem pra médica que já tava preparando a fertilização in vitro e ela ficou super feliz por nós. E eu não acreditei que dali 2 semanas eu já ia começar o tratamento. E nem precisou. O Senhor foi muito generoso com a gente. Eu tô muito animada, eu sempre sonhei em ser mãe, apesar de sempre ter receio de estar grávida. Eu achava sempre muito estranho essa sensação de ter um ser crescendo em você, sugando sua energia, comendo de você. Um parasita estranho. Mas você é o parasita mais amado, mais querido, mais perfeito que poderia existir. Bom, enfim. Essa foi a história de como a gente soube da sua vida. Você é incrível. Enfim, obrigada por ter escolhido a gente. Eu não sei como vai ser isso, mas eu não quero que você seja filha única. Eu vou fazer de tudo pra você ter pelo menos mais um irmão ou irmã. Eu e seu pai, a gente quer ter muitos filhos.
Mas, como eu falei, foi um milagre, então eu não sei quantos milagres o Senhor vai me proporcionar. Quando a gente chegou no Brasil, eu já marquei uma consulta com o ginecologista. E o legal é que esse ginecologista que a gente foi, o Dr. Dirceu, ele foi o ginecologista obstetra que fez o meu parto, que fez o parto das suas tias, da Carol, da Rafa, do Chesco. Ele fez os partos também dos seus primos, de muitos amigos, enfim, ele era uma pessoa muito querida, muito confiável. A gente marcou a consulta. E quando a gente chegou lá, o Dr. Dirceu falou assim: e aí, como é que você ficou sabendo que você tava grávida e blá blá blá? E eu falei: olha, doutor, tem um detalhe, eu tenho as trompas obstruídas, as duas. E aí ele fez uma cara de descrente, assim, meio que sem entender nada. E o que você tá fazendo aqui então? Como é que você tá grávida? Eu falei: eu não sei, eu só sei que a gente fez 3 testes e deu positivo. Aí ele analisou meus exames e falou: olha, realmente, por esses exames, suas trompas, elas são obstruídas. Com esse diagnóstico, existe a chance desse bebê estar nas suas trompas e não ir pro útero, ficar preso nas trompas. Se for isso, ele não vai conseguir evoluir. Você tem noção disso? Ele foi bem cuidadoso falando isso. E eu falei: sim, a gente tem noção disso. Ele falou: olha, a gente vai fazer agora um ultrassom. Eu vou procurar o coração. Se eu não encontrar nada dentro do seu útero, significa que seu bebê tá nas trompas. E aí a gente vai ter que ver o que vai fazer pra tirar ele de lá. Porque ele não pode ficar lá. Falei: tá bom. E eu super morrendo de medo, assim, né? Será, Senhor, orando na minha cabeça. A gente foi pra sala de ultrassom. E na minha cabeça, o Irineu fala que foi super rápido, mas na minha cabeça demorou uns minutos até ele encontrar você. E aí quando ele encontrou e eu vi o coração, eu falei: mentira! Ele falou: não, é verdade. Eu tava muito agradecida por tudo tá dando tão certo. Eu tenho um vídeo também disso, vou colocar aqui pra você ver como foi a primeira vez que a gente ouviu o seu coraçãozinho batendo. O coração? Não dá pra sentir, é o coração. Não mexe, não pega. Uau! Caramba, amor. Essa é dentro do útero, essa aqui é a vesícula do útero, essa é a bolsa e esse aqui é o peritoneal. Olha o tamanho dele já. Caramba! Aqui vai ser a cabecinha, aqui vai o coração, já está formando as perninhas. Mentira! Verdade. Verdade. Verdade verdadeira. Verdade verdadeira. 3 dias certinho. 8 semanas e 3 dias. Naquele dia, mede 2 centímetros, 19 milímetros. Que lindo isso! O engraçado é que depois desse momento super épico, assim, super emocionante, sagrado, o seu pai tava meio mal esse dia, fisicamente. Ele acordou aquele dia falando: eu tô meio enjoado, não sei, eu não tô muito bem. Com um pouco de diarreia, meio mole. Enfim, eu falei: mas você tá bem? Você consegue ir pra consulta? Ele: não, vamos, tal. Ele foi na consulta, aparentemente tava indo bem. Ele foi dirigindo. Ele falou um pouco na consulta, foi bem pouco, mas enfim. No final da consulta eu pedi pro Dr. Dirceu pra gente tirar uma foto pra mostrar pra mim vovó Márcia, porque ela gosta muito dele, enfim. Quando a gente levantou pra tirar a foto, o seu pai levantou e sentou logo em seguida e falou assim: eu tô passando mal, com uma cara séria. Aí a gente olhou assim, aí o Dr. Dirceu falou: como assim passando mal? O seu pai tava branco, pálido. Eu falei: como assim? E aí eu acho que eu vou vomitar. Ema, você não tem noção. Não deu tempo dele chegar no banheiro. Ele levantou com a mão assim na boca e aí uma bomba de vômito atingiu o consultório inteiro. Sem brincadeira, foi um desastre. E aí ele saiu correndo e aí ele caiu em cima do vaso sanitário e desmaiou no vaso sanitário. E ficou assim, uns, sei lá, 20 segundos desmaiado.
E o doutor disse, eu saio correndo, a ajudante dele, eu esqueci o nome dela. Ela falou, doutora, eu acho que ele desmaiou. E aí o doutor saiu correndo pro banheiro pra tentar socorrer ele e tal. Aí ele deita, tal. Ele deitou, ele voltou à consciência. Eu acho que eu tô melhor, E aí ele deitou, de repente ele volta pro vaso e vomita mais ainda. Quando o doutor disse, eu saio do banheiro, ele olha o consultório dele, Emma do céu. Eu estava banhada em vômito, as persianas, a parede, o chão, a poltrona, tava tudo de vômito. A ajudante dele, a roupa dela tava de vômito. Sério, foi desastroso. E o pior, ele tava com uma bolsa, segurando a minha bolsa, com as vitaminas que eu tava mostrando pro doutor, as vitaminas que eu tava tomando e tal. E ele tava segurando o ultrassom. O primeiro ultrassom que a gente fez, as fotos. O ultrassom ficou molhado de vômito. As minhas vitaminas caíram no vaso sanitário. Ainda bem que elas estavam todas lacradas e fechadas. Foi assim, minha bolsa ficou cheia de vômito. E aí, o doutor disse que quando o Irineu já sai do banheiro, assim, mais revigorado. Ele fala assim, ela que tá grávida e você que fica doente? E você que fica enjoada? Enfim, mas ele falou, não se preocupa, você não foi o primeiro. Aí eu falei, doutor, eu duvido, nessas proporções, eu duvido que ele não tenha sido o primeiro. Aí ele chamou a moça da limpeza. Quando a moça da limpeza entra, Emma do céu, a cara dela foi assim, ela tentou disfarçar, óbvio. Ela fez, nossa, e esse tipo, o que aconteceu aqui, né? Foi um desastre. Até que ela tentando limpar, assim, eu tentando ajudar. E assim, eu tive uma crise de riso. Eu comecei a rir. O Irineu tava meio grogue ainda. E eu ria. Eu falei, doutor, desculpa, nossa, a gente vai atrasar a sua agenda inteira hoje. Aí ele, não se preocupa, Ele foi super gentil, coitado. E aí a moça da limpeza, olha, doutor, eu acho que é melhor você mudar de sala. Ainda bem, ele tinha uma outra sala no consultório dele. E ele falou, avisa a moça lá de baixo, a próxima paciente, que vai demorar um pouquinho. Enfim, a gente se limpou um pouco, como deu. E o doutor falou, Irineu, não acredito. Você vomitou em todo mundo e saiu limpo. O Irineu tava limpo. Ele não tinha nada de vômito. Não sei como ele fez isso. A coisa é que ele tinha comido um bolo. Eu e ele, na verdade, a gente tinha comido um bolo que minha mãe tinha trazido do templo. E ela tinha, na verdade, trazido há uns 2 dias esse bolo. E tinha esquecido na prateleira ali da TV e tal. Um bolo embaladinho e tal. Mas ele tinha creme de leite. Ai. E a gente não sabia que tava ali há muito tempo. A minha mãe só falou, eu trouxe do templo e tal. Que uma irmã tinha dado pra ela. E eu comi 2 pedaços, o Irineu comeu 1 pedaço. E ele comeu depois e falou, olha, eu acho que esse bolo não tá bom. E a gente não comeu mais. Esse 1 pedaço foi suficiente para ele ter talvez uma intoxicação alimentar, alguma coisa assim, e ter causado esse vômito estratosférico. Foi um desastre. Nossa primeira consulta com o Dr. Dirceu. A gente tá no consultório do Dr. Dirceu pela primeira vez. Vai ser a nossa primeira ultrassom. Primeira consulta depois de descobrir que tá grávida. A primeira de todas. A gente vai saber aqui se tá saudável, se é ou se é mais de A gente vai também descobrir quantas semanas que a gente tá querendo saber. Todo mundo perguntando, quantas semanas? Não sabemos, vamos saber hoje. Tô animada. Gente, o Irineu vomitou no consultório inteiro. Você quer deitar um pouco? Eu acho que ele tá melhor. Nossa, eu sinto muito mesmo. Atrasou toda a sua agenda. Melhorou? Gente, a gente saiu do consultório agora, todos cheios de vômito. O Irineu tava verde, branco. Quando a gente tava finalizando, eu falei, vamos tirar uma foto. Aí o Irineu sentou assim, eu acho que eu vou vomitar. Eu tô passando mal. Aí o doutor, por quê? Eu levantei, preciso vomitar. Aí eu fui correndo, Só que não deu tempo de chegar no De repente, eu acordei na patente. Ele desmaiou, desmaiou em cima do vaso sanitário. Em cima, assim, ó.
Eu lembro da confusão mental, não sabia onde eu tava. Que é isso? A minha vitamina que tava na bolsa caiu dentro do Caiu vaso junto, sanitário. eu vomitei em cima da vitamina, foi um desastre total, Aí cara. a persiana, a janela, a parede, a cadeira que eu tava sentada, que era de estofado. Tudo Não, cheio de tipo, vômito. foi insano. Pra mim também. Eu não lembro de ter desmaiado alguma vez. Eu acordei, eu lembro de levantar, eu preciso vomitar. E acordar em cima do vaso. O meu relógio tava tudo cheio de vômito, ó o meu joelho. Tá um nojo isso daqui. A Mônica, todo mundo. Tipo, foi uma. Foi uma explosão. Foi uma de explosão, vômito. cara. Nossa. E a Mônica tá rachando da minha cara. Não, porque a cena foi inédita, assim, eu nunca vi nada igual. Eu fiquei preocupado quando a médica falou que ele tinha desmaiado, né? Mas aí depois de 1 minuto, assim, 30 segundos, sei lá, eu tô bem, assim, ele começou a responder, porque ele não tava respondendo. É, eu só ouvi, você tá bem? Você tá bem? Daí, tipo, eu comecei Aí o médico falou, deita. a voltar pro mundo, porque eu realmente desmaiei e tava ali. Tipo, foi insano, cara. O médico falou, deita, aí ele deitou do lado do vaso, assim, de repente ele fica de joelho de novo e vomita mais. Foi insano. Foi insano. Mas o Aí nosso quando o baby médico, tá bem. a Rosa, que é a secretária Aham. dele, viu minha roupa, minha bolsa tá vomitada. Ela, você tá de carro? Aí eu falei, tô de carro. Ela, ai, que bom. Você quer um avental? Ela até me deu um avental pra trocar de roupa. Que horror, cara. Sorry, amor. Sorry, Dr. Dirceu. Nunca mais vai esquecer da gente. Mas foi bizarro, cara. Mas Nunca. o nosso bebê tá dentro da barriga, dentro do útero, O tá baby batendo tá o perfeito. coração. Você gravou, né? Amei. O mais ainda engraçado foi quando a gente desceu as escadas pra ir embora e a próxima paciente tava lá na recepção. E eu falei pra ela, ai, moça, me desculpa, aconteceu esse acidente, a gente atrasou tudo, o doutor me perdoa, tal. Ela, não se preocupa. E eu tava cheia de vômito, né? Ela olhando assim, nossa, mas você tá bem, eu sei como é, né? Grávida, assim, passa mal mesmo. Aí eu falei, não, é que não fui eu que vomitei, foi ele. Aí ela fez uma cara, tipo, e aí a gente foi embora, assim, ela ficou, tipo, como assim? Não entendendo nada, foi um desastre. A gente vai voltar com o Dr. Dirceu semana que vem. Eu espero que o Irineu não passe mal de novo. Mas essa também foi uma história engraçada da sua primeira consulta, porque assim, é a primeira vez que a gente viu e ouviu você viva dentro de mim. Foi bem interessante. Mas, em geral, assim, você tem sido muito gentil com a sua mãe os primeiros 2 meses, eu acho. Porque eu descobri você com uns 2 meses já. Você já tava grandinha. Eu acho que você tá sendo super generosa com a sua mãe. Eu só passei, assim, um pouco desses enjoos matutinos nesses 2 primeiros meses, mas passou. E não foi, assim, uma coisa estratosfericamente absurda. Foi tranquilo. Eu sinto agora um pouco de azia, mas é bem leve também. Eu tô muito animada pra sentir você me chutando, assim, mexendo. Vai ser incrível. A única coisa que você tá me judiando um pouquinho é das espinhas que aparecem na minha cara por causa dos hormônios. Mas só isso, assim, eu não tive vontade de comer nada. Eu esqueci de dizer uma coisa de novo. Durante esses 3 meses, eu senti mais vontade de comer coisas salgadas do que doces. O que não é algo muito natural pra mim. Eu sempre fui muito fã de doce, mas agora eu como muito mais coisas salgadas e não tenho tanta vontade de comer coisas doces. Interessante, né? Eu tô evitando ao máximo carne mal passada. Eu amo carne mal passada. Evitei completamente coisas cruas, o que eu amo muito, comida japonesa, né? Peixe cru, ou comida árabe, o quibe cru, eu amo demais a conta. Mas eu não tô comendo. Eu tô animada pra voltar pra Itália, pra gente fazer assim enxoval e comprar as coisinhas, enfim. Vai ser incrível. Você tá sendo um milagre, uma bênção pra gente, pra sua família, pra mim, pro seu pai. A gente se ajuda muito. Seu pai tá sendo tão maravilhoso pra mim. Ele cuida de mim, ele cuida de você, ele faz carinho, fica falando com você. Eu até falei, ela ainda não tem, agora você já tem, né? Mas lá no começo ele ficava falando com a minha barriga, né? Eu falava, mas ela nem tem orelha, ela não tem ouvido, ela não consegue ouvir a gente ainda, né? Você era muito pequenininha. E ele, mas tudo bem, eu quero falar mesmo assim. E ele te ama muito. Ele se preocupa demais com você, comigo.
Ele é um marido incrível, um pai incrível, você vai amar conhecer ele. Enfim, esse foi o primeiro trimestre. Eu quero ver quando a gente chegar na Itália como vai ser com o sistema de saúde lá, com o hospital. Isso vai ser meio novo pra gente, mas a gente tá animado. Eu te amo muito, 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 muito. E eu espero que você nasça bem, saudável e feliz. Eu te amo.